Olá, jovens estudantes! Olha a gente aqui de novo. Hoje nós vamos estudar mais uma maneira de fazer seleções no Photoshop, que é por máscara de corte, ou também chamada de máscara de camada. Então vamos lá, deixa eu me voltar para o meu cantinho aqui. Aqui eu tenho um arquivo que eu já estou mexendo há algum tempo, né, com a fotografia, fazendo alguns testes e eu vou mostrar. Então tem que ir um pouquinho mais para cá para vocês enxergarem. Beleza. Queridos, aqui a gente seleciona, vamos selecionar aqui a camada que a gente vai aplicar a máscara e aqui embaixo, ó, tem um ícone que ele vai criar ao lado da sua camada aqui, uma camada para você mascarar, ou seja, esconder a parte que você não quer. Essa ferramenta de seleção é uma ferramenta que não é destrutiva, como as que a gente já viu, pois ela não apaga a seleção feita. Ela esconde, podendo reaver a parte do desenho depois, caso o designer queira, certo? E como é que a gente vai esconder? Vamos usar a ferramenta do pincel, que aprendemos na primeira aula. Aqui embaixo, gente, na paleta de cores, tem que estar no original, no preto e branco. Se não tiver, dá um cliquezinho aqui. E para inverter a seleção, caso queira de branco ou preto, o atalho é X. Sempre que clicar X, ele vai inverter preto para branco ou branco para preto. O pincel preto, aonde eu começar a desenhar aqui no pincel, ele vai começar a esconder. Eu vou escolher aqui um pincel com uma dureza maior. Olha, aqui é o contrário, é o branco. Então, aonde eu vou selecionando, perdão, gente, aqui é o contrário, é o branco. Onde eu vou selecionando aqui no meu pincel branco, ele vai apagando. Se vocês observarem na miniatura das minhas camadas, aonde eu cliquei lá na minha seleção, ele fez uma marca, ó. Ok? Tô fazendo aqui muito a grosso modo, mas isso, claro que pode se fazer com muita calma, dando zoom, voltando, diminuindo o tamanho do pincel. Vocês lembram que nos conchetes do teclado ele diminui e aumenta, para eu não precisar ir lá em cima. Pronto, tem uma coisa muito agrossumada. Vamos dizer assim que, por acaso, eu fiz um risco aqui no meu pincel que eu não queria ter apagado, não era bem assim. Então eu só inverto a minha seleção de branco e preto e pinto de novo e ele vai voltar, certo? Ok, essa é a máscara. Coloquei aqui um fundo diferente só pra gente identificar aqui o que é que tá acontecendo. Outra coisa importante para ver sobre as máscaras de camada é que ela tá aqui com a correntinha marcada, né? Então sempre que eu mover a minha imagem, a máscara move junto e mostra e revela só aquela seleção que eu já tinha. Caso eu clique nessa corrente, eu vou movimentar aqui apenas a ilustração e a máscara permaneça. Para eu movimentar somente a máscara, eu clico na máscara e movimento só a máscara. Este recurso pode ser muito interessante ao ser associado com ilustrações e ferramentas de texto. A ferramenta de texto ela está localizada aqui na barra de ferramentas, não é? O atalho é a letra T. Ao dar um clique em qualquer parte da minha área de trabalho, automaticamente é criada uma nova camada só para o texto. E eu vou escrever aqui Juazeiro. No caso, a minha camada de texto estava oculta, né? Deixa eu tirar ela aqui dessa seleção. Eu posso aumentar essa fonte com a ferramenta de transformação, Ctrl T, ou simplesmente posso utilizar os atalhos que existem também em outros softwares e aumentar. E aí aumentei a minha fonte
um pouquinho mais. Eu também posso mudar o tipo de fonte, né? Tem vários modelos aqui com as visualizações, certo? Deixa eu pegar um aqui um pouquinho diferente. Pronto. E aí eu vou movimentar por aqui assim. Isso aqui tá escrito de branco, tá? Por hora assim. E eu também posso usar uma máscara de camada aqui, uma máscara de corte na minha camada da fonte, certo? Ferramenta de pincel, e eu posso esconder só aqui o que tiver no rostinho da figura humana. Se eu desconectar aqui a minha máscara de camada da camada de texto, implica dizer em sempre que eu... Deixa eu clicar aqui na de texto, fica mais interessante. Sempre que eu movimentar o texto, ele vai se esconder atrás da ilustração. Vou botar aqui um pouquinho essa massa. Certo? Como eu disse, eu também posso fazer uma distorção aqui, Ctrl T. Se eu aumentar e diminuir, ele vai proporcional. Se eu apertar Shift, ele distorce. Enter. E aí eu posso ter esse efeito muito utilizado em capas de revista, por exemplo. Um efeito interessante que a gente pode fazer com essas camadas aqui organizadas, por exemplo, se eu quiser selecionar o que está na minha máscara, eu vou clicar aqui em Ctrl no teclado e com o mouse em cima da máscara ele selecionou tudo que eu já tinha, né? Eu descobri agora que eu tenho uma leve falha aqui. Deixa eu tentar arrumar isso aqui, fechar aqui em cima, né? Ao contrário de novo. Opa, Ctrl Z para desfazer. Ctrl Z para desfazer. Vou deixar assim por hora. E aí eu venho lá de novo, Ctrl, cliquei em cima. Eu tenho selecionado só a parte da máscara. Eu vou escolher essa parte, eu vou clicar aqui na parte do fundo e agora eu vou mascarar também uma coisa pela outra. Então só faço clicar aqui em máscara de camada e ele escondeu tudo que... Ó, eu vou desligar isso aqui para vocês verem, certo? E fez um recorte pela silhueta da outra figura. Lembrando que isso é uma máscara, não é destrutivo. Se eu passar o pincel ao contrário na máscara, o desenho volta. Ctrl Z. E com esse efeito da máscara de camada, a gente pode trabalhar também questões de dupla exposição de figura. Eu posso simplesmente selecionar aqui minha figura humana e diminuir um pouco a opacidade e criar uma coisa como uma marca d'água. Ou então eu posso selecionar um pelo outro. E aí eu vou mostrar outra maneira de selecionar por cor. Eu venho aqui em selecionar intervalo de cores e eu vou clicar aqui no pedaço mais escuro. Esse grau de seleção pode ser ampliado ou reduzido. Eu vou ampliar bastante, ó. Se for reduzido, ele pega pouca coisa. E ficou tudo selecionado aqui. Agora eu vou vir com o meu pincel. Vou vir aqui com o meu pincel na seleção. E Ctrl D para deselecionar. Tem outra maneira de fazer isso mais rápido.
eu vou, por hora, eu vou excluir essa camada, essa máscara de camada. Excluir. Vou fazer só a minha seleção por cor de novo. Canal de cores. Vai pegar tudo que é mais escuro e eu vou criar uma máscara de camada aqui. Ele já pegou aqui as partes claras, não é? Deixa eu fazer o contrário, que eu queria, na verdade, as partes escuras. Eu posso tanto apertar aqui com o direito e selecionar o inverso, como posso fazer de novo. Olha só, vamos lá, máscara de camada. Pronto, então eu tenho um caso aqui de dupla exposição. Vão lá para o AVA, né, para o nosso ambiente virtual de aprendizagem, que lá tem uma atividade esperando por vocês sobre seleção por máscara de camada. Até a próxima!